É muito normal você procurar um jogo para se distrair e muitas das vezes ver um preço exorbitante. Nossa, tá caro. Claro, houve um trabalho, um esforço por trás daquela criação. E muitas das vezes os jogos gratuitos que se encontram por aí são jogos competitivos, mas sejamos sinceros, nem sempre esses jogos vão lhe entreter. Muitos que eu sei se interessam por narrativas, por mais que obviamente seja por um breve momento, já que após zerar a história, ou você platina, faz de tudo que há no jogo, ou somente para e vai jogar outra coisa. E assim, obviamente, há formas de conseguir esses jogos com valores desproporcionais à renda média da maioria dos brasileiros de maneira alternativa. Só que hoje decidi fazer uma análise de um jogo indie que está totalmente de graça e disponível na Steam. Chip, uma curta aventura, é um primeiro jogo lançado pela desenvolvedora Mr. Suicide Chip. Infelizmente tive que censurar o nome por questões óbvias, senão o youtuber ele come o meu. E a sua estética lembra muito jogos como Little Nightmares e Limbo. O jogo possui uma visão 2D no estilo plataforma e os elementos à sua volta passam uma excelente sensação de profundidade, principalmente esse lindo efeito de paralaxe no fundo. Olha que absurdo! Nossa, isso deu uma coisada na voz. E assim, Chip possui uma gameplay muito rápida, tanto que tem uma conquista que o objetivo é zerar em menos de 30 minutos. Talvez seja por isso que ele seja de graça, já que bastaria você jogar de forma rápida que simplesmente após zerar poderia pedir reembolso. Além disso, esse jogo possui excelentes avaliações, tanto que, olha isso, são extremamente positivas. E uma das coisas mais interessantes sobre esse jogo é a presença de alguns elementos Metroidvania, já que quando você chega em algumas paredes, você pode encontrar alguns segredos escondidos atrás delas. Outro fator interessante é a presença de alguns puzzles. Não diria que são complicados, na verdade é bem o oposto disso, mas ao longo que avança, pelo menos eles ganham certa complexidade. Porém, não é nada que faz fugir muito da proposta dele, de ser um jogo curto. Já sobre essa narrativa, ela é construída de acordo com a sua curiosidade, pois parte da sua história você encontra em gravações deixadas por algumas pessoas em seus últimos momentos e em bilhetes. Outro elemento muito interessante são os poderes encontrados à medida que se avança no jogo. Um irá permitir você dar pulo duplo, outro correr bem rápido e um irá permitir você se locomover para onde quiser por um breve período de tempo. E ao desbloqueá-los, o jogo faz questão de colocar elementos que farão você ter que utilizar esses poderes, sem abandonar aqueles que você já desbloqueou. Isso significa que a dinâmica de gameplay acompanha bem a evolução do personagem. E convenhamos, tem muitos jogos hoje em dia que não executam bem isso. Ou fica muito maçante ou muito fácil. Chip meio que consegue equilibrar isso. Obviamente o fato do jogo ser curto facilita na boa implementação dessa dinâmica, mas isso só prova que às vezes é válido você fazer algo que funcione bem do que criar algo que não chegará nem perto de ser memorável, talvez só negativamente. Agora, sobre a trilha sonora, é algo absurdo. As músicas se encaixam muito bem em cada cenário, em cada situação. Olha essa música de batalha, parece que eu tô na roda punk no meio de uma rave. É simplesmente maravilhoso. E convenhamos, é praticamente uma regra. Se um jogo ele é bom, tem uma boa trilha sonora. Uma pena que ao contrário não é a mesma coisa. Já sobre seus gráficos, eles são excepcionais. Ele se utiliza muito bem da estética em pixel art e aplica muito bem nos cenários, nos personagens e nas animações. A arte em si é muito bem feita, não há exageros que nem em alguns jogos e também não é simples demais, sem falar que você também percebe que em cada cenário houve um cuidado por trás. Por exemplo, no início se utiliza uma paleta de cor mais puxada para o azul, dando a sensação de calma no ambiente, só que em volta há entulhos empilhados e uma luz entrando por cima, ou seja, a sensação de calma se dá pelo motivo de não ter ninguém, meio que a cena passa uma sensação de abandono, de você estar em um cenário teoricamente solitário, e a trilha sonora ajuda a reforçar isso. Já por exemplo, nesse outro, utiliza-se cores mais tímidas e acinzentadas, dando um tom mais de seriedade, e é justamente por ali ser um ambiente industrial. E o cenário, ele foi feito para passar essa ideia, com elevadores, caixas, até mesmo os corredores, sem falar que a iluminação mais fria dentro desses locais ajuda mais ainda nessa sensação. Já nessa cena que você tem que correr, ele tem a presença de cores puxado pro rosa e pro roxo, porém com a cor rosa sendo a predominante. Isso passa aquela sensação de tranquilidade e até um tom meio romântico, já que se você olhar bem, você está do lado de fora, tem uma natureza presente e nesse momento você corre meio que livremente, com a música crescendo e acompanhando junto ao cenário. E isso dá aquela sensação de liberdade, surge um otimismo por trás. E bem, o rosa junto à natureza se encaixa bem nisso. Então dá para perceber que os elementos foram bem projetados
focados e bem aplicados dentro dos cenários do jogo. E por último, as batalhas. Em Chip há ao total 3 batalhas, sendo todas elas contra chefe. Na verdade, só há um confronto direto onde você de fato atinge o inimigo, e as outras dá pra se dizer que o cenário será a sua arma ou o próprio chefe em si. Mas não anula o fato de que funciona muito bem dentro do jogo, e eu tô tentando muito não dar detalhes das lutas, pois seria um grande spoiler. Então o que eu posso dizer sobre essa curta aventura é que vale cada tempo investido, até porque é um jogo bem curto de se zerar. Eu recomendaria você jogar no controle, que por sinal o próprio jogo em si também dá essa sugestão. E caso realmente tenha tido essa curiosidade, é bem fácil de encontrá-lo na Steam. Vou deixar o nome do jogo na descrição e no comentário fixado, sem falar que tem no título também. Se puder dar uma força comentando o que achou do vídeo ou dando mais sugestões e deixando like, irá dar uma grande ajuda. E caso queira me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos, serei muito grato. E é isso, até a próxima, fui!